Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Hoje você confere uma entrevista com o fundador da Academia Judaica, palestra no Clube A Hebraica, cozinha da Ida Chamami e muito mais. No oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. O PT acaba de criar um curso sobre a história da Palestina dentro de um site do governo. Se fosse um trabalho sério, já seria muito complicado, porque a história da Palestina não existe. Se você for a um dos 2 ou 3 museus que pretendem contar a história do povo palestino, sabe o que vai encontrar? Fotos, moedas, móveis das pessoas que lá viviam nessa época. Nenhum documento de fundação da Palestina, nenhuma reunião do parlamento, nenhuma explicação para o nome Palestina, criado pelos romanos para irritar os seus súditos judeus. Nada. E esses objetos eram usados tanto por árabes como por judeus. Portanto, nada para provar a existência de um povo palestino. Só para lembrar, antes de ser Palestina, aquilo já era a terra dos hebreus, o reino de Judá, onde viveram os reis Salomão e Davi, e onde existiu o grande templo, cujo único resquício é o famoso Muro das Lamentações. Era uma região que pertencia ao Império Otomano, que depois de ser derrotado, passou às mãos do Império Britânico. Quando os judeus da Europa começaram a voltar para casa, vindos da Rússia, da Polônia, da Ucrânia, por conta das perseguições, aquilo virou um barril de pólvora. E para resolver a situação, os países da ONU votaram e aprovaram a divisão da região em 2. O pedaço mais legal, incluindo Jerusalém, ficou para os árabes, que não aceitaram a partilha. O pedaço com o deserto ficou para os judeus. Mas como tudo que o governo brasileiro, presidido por um semi-analfabeto, faz, esse projeto de história da Palestina não pode ser sério. Vai usar de mentiras para aumentar o antissemitismo. Em outras palavras, Brasília está trabalhando para criar problemas para um pedaço do seu próprio povo. Ficou indignado? Tenha paciência. 2026 vem aí. O Mosaico foi acompanhar uma palestra do rabino Ruben Sternshine com uma visão bem original sobre o Seder. Pode rodar. Porque a pergunta é chave no judaísmo. Porque se responde sempre com perguntas. Vamos entender as perguntas do Seder para além da sua literalidade com o rabino Ruben Sternshine aqui no Clube A Hebraica. O prêmio Nobel de Física chamado Isidoro Isaac Rabi, sobrenome Rabi, não era rabino, era um físico. Disse uma vez, numa entrevista ao New York Times, que a mãe dele o tornou cientista. Por quê? Porque, diferente de outras mães, quando ele chegava em casa, ele não perguntava a ela o que você aprendeu. Perguntava a ela, Izzy, qual foi tua pergunta hoje na escola? E assim ele começou a exercitar o músculo da pergunta. Afinal de contas, antes de Newton, milhares de pessoas viam que tudo caía. Só Newton parou e falou, momento, por que tudo cai? O resto é lenda. A Academia Judaica foi criada para difundir, ampliar o acesso, facilitar o acesso a esse tesouro maravilhoso que é a sabedoria judaica como um todo. E a possibilidade de fazer isso em parceria com a Hebraica, depois que a gente passou tanto tempo vivendo no mundo online, é muito legal, porque a Hebraica é central em São Paulo, ela tem uma quantidade de sócios fabulosa e a disponibilidade desse espaço, combinado com o conteúdo que a gente tem na Academia Judaica, é sensacional, é uma oferta fantástica para a comunidade judaica, na nossa opinião. A Academia Judaica é um recurso fantástico
com muito conhecimento profundo nesse conhecimento, não apenas epidérmico, e sim poder debater, provocativo também. A Hebraica como esse lugar que abarca a vida judaica na cidade, pode contar com a expertise da Academia Judaica para incrementar a sua área da educação. Esse é o espírito da parceria, que a gente possa contribuir com a Hebraica nesse projeto de continuar sendo fundamental e vital na vida do povo judeu. E esse evento, ele é o primeiro de um início de um projeto aí cultural, com palestras, e que a gente também vai ter como parceiro a academia. O judaísmo de longa data, como mostramos hoje, nasce com perguntas. Segundo o Midrash, o Talmud, a Torá, a primeira missão, o Lech Lechá, que falamos hoje, que Deus manda a Abraão, vem como resposta a uma pergunta de Abraão. Quem é você? O que está fazendo? Como funciona o mundo? Chegou o momento do quiz da semana. Solta a vinheta! Quantos copos de vinho são bebidos no Seder de Pessach? A, 2, B, 3, C, 4, D, 6. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Veja a entrevista com Mário Fleck, criador da Academia Judaica e presidente do Conselho da CIP. Amigos do Mosaico, vocês conhecem o Mário Fleck, que é um amigo do programa, foi presidente da CIP, foi presidente da federação, enfim, uma locomotiva que não para de puxar 50 vagões atrás dele, e agora ele está aqui no chapéu de fundador da Academia Judaica. Nós já falamos da academia algumas vezes aqui, nós entrevistamos a Rabina Kelita. Mário, obrigado por arrumar um tempinho para conversar conosco. Eu que agradeço, Rony. Por que a Academia Judaica? Qual era a necessidade que você percebeu? Bom, Rony, o começo dessa história é o fato que a minha andança pela comunidade em diferentes papéis, usando diferentes chapéus, me permitiu entender que existe uma carência muito grande, já existia antes da guerra do 7 de outubro, uma carência muito grande na comunidade por um local, uma instituição, uma fonte onde ela pudesse buscar mais sabedoria, mais entendimento da sabedoria judaica, que tem uma riqueza fantástica, mas que estava escondida, difícil de achar, e eu sempre achei que, criando uma instituição que oferecesse, que primeiro provocasse a curiosidade por essa sabedoria e depois oferecesse a possibilidade de acesso, isso seria muito importante e muito bom. Quer dizer, vamos ver se eu entendo. Nós temos, de um lado, nós temos as sinagogas, que oferecem um determinado tipo de ensinamento. Do outro lado, nós temos as nossas escolas judaicas, no caso, para as crianças nossas que vão para escolas judaicas, mas fica faltando aí no meio um acesso não só à informação, mas à formação. Esses dias eu fui assistir
uma palestra da ex-vice-prefeita de Jerusalém, Fleur Hassan, acho que é Hassum, ela chama, foi genial, nós ainda vamos falar sobre ela no programa. Ela terminou a palestra dela dizendo o seguinte: uma das coisas importantes que nós fizemos na Prefeitura de Jerusalém foi tentar dar acesso à educação tanto para jovens ortodoxos que ficam completamente sem ferramentas a partir dos 11 anos de idade, como para os muçulmanos de Jerusalém, que também não podem aprender hebraico, o currículo da escola deles não ensina hebraico, para mantê-los, vamos dizer, sem acesso, pobres, com dificuldades. E ela terminou falando uma frase que acho que tem muito a ver com o que você quer nos contar, que ela falou: é muito importante que nós, que ela classificou o outro terço, que é the rest of us, ela falou, saibamos de onde nós viemos, para onde nós vamos, por quê e quais são as raízes dessa história. Então, exatamente isso. Eu acho que a guerra de 7 de outubro despertou também uma grande parte da comunidade judaica no mundo inteiro. É um fenômeno global, não é só no Brasil, que são chamados judeus do 8 de outubro, que estavam simplesmente acomodados, talvez até desinteressados, ou pelo menos não sensíveis à importância dessa história toda. Eu ouvi agora nos Estados Unidos também uma frase que para mim marca muito, que foi o seguinte: acabou o Jewish Holiday. O Jewish Holiday é que nós somos parte das duas gerações pós-guerra, pós-holocausto, que vivemos uma situação muito, muito calma. Em relação aos últimos 2000 anos de existência, nós vivemos um holiday nesses últimos 75 anos, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. Nesse holiday, nós tivemos o privilégio de ter a existência de Israel também e, por outro lado, uma tranquilidade, uma integração com a sociedade maior que permitiu a gente ficar calmo em relação ao antissemitismo, pouco interessado nas nossas histórias que criaram trouxeram nesses 2000 anos tanta coisa para cá, e esquecemos toda a nossa contribuição importante para a humanidade, todo o nosso conjunto de filósofos que fizeram base de outras fontes de filosofia, fonte de outras religiões. A gente abandonou tudo isso. Taking for granted, como se diz em inglês, de que a vida é assim. E eu acho que agora a gente tomou um choque de realidade. Nós tínhamos criado a academia antes disso, não foi por isso. Claro. Mas a sensação de que nós precisamos estudar e aprender, mesmo que a gente queira depois descartar, eu acho que o importante é que todo judeu deveria entender a bagagem, o sacrifício, a história, a sabedoria, a contribuição para a humanidade que a civilização judaica fez antes de desistir. Muito bem, então o Rony está aqui com tempo disponível, pelo menos, mesmo que seja online, mesmo que não seja presencial. O que a academia me oferece? Por onde a gente pode começar? Nós construímos a academia pensando num tripé. Essa história, essa sabedoria judaica, nós resolvemos organizá-la com 3 pernas. Uma perna é tudo que tem a ver com sionismo, com Israel. Então, se você tiver interesse e curiosidade para saber quem foram as 5 pessoas fundamentais sem as quais não existiria o Estado de Israel, e talvez a gente não tivesse essa maré mansa que a gente teve nesses últimos 75 anos. Quem foram essas pessoas? Qual é a história delas? Qual foi o movimento de quase 100 anos para chegar na independência do Estado de Israel? Tudo isso é a primeira perna que fala de Israel e sionismo. A segunda perna é judaísmo, no sentido dessa civilização judaica. As grandes fontes, independente de você ser mais ou menos religioso, ou qual for a tua corrente religiosa, ortodoxa, liberal e mesmo secular, as fontes de sabedoria judaica, os grandes textos, são espetaculares. Não é à toa que na Coreia do Sul o Talmud é obrigatório na escola pública. Por quê? Não é por um caráter religioso, é pelo conteúdo que tem lá dentro. Então, a segunda perna é judaísmo na essência dos seus
livros importantes, os seus sábios, seus profetas, seus filósofos. E a terceira e última perna é toda a história que a gente chama de peoplehood, a história dessa nação que tanta gente tentou destruir e não conseguiu, que milagrosamente passa. Nós vamos agora comemorar nosso Pêssar. Essa história é milenar. Então, peoplehood, a evolução dessa nação, seus altos e baixos, seus momentos cruciais, onde ela quase desapareceu e milagrosamente ela das cinzas renasceu, tudo isso está nesse conjunto peoplehood. E para isso a gente tem fontes de sabedoria, tem educadores brasileiros, americanos, israelenses, europeus, onde tiver de altíssima qualidade e altíssimo conteúdo. E eu posso acessar isso tudo online? Tudo é acessado online, Academia Judaica, tudo junto, .com, muito simples, e lá nesse site tem todas as informações. Hoje a gente já tem, depois de alguns anos que a gente começou o projeto, mais de 75 cursos gravados na prateleira, na plataforma, e depois a gente tem também, continuamente, novas palestras e novos cursos que a gente vai produzindo ano a ano. E a academia é mais orientada para a própria comunidade judaica? O nosso foco prioritário, Rony, é uma grande parte da comunidade judaica que a gente sente que tem a carência, a necessidade de ter um lugar onde ela possa acessar de maneira fácil, tecnológica. Por exemplo, esses cursos são cursos cujas aulas são aulas de 90 minutos, eles têm 4, 5 aulas cada curso, mas agora a gente criou o JFlix, que é uma forma de cortar, segmentar todas as aulas em episódios pequenos, rápidos, de 10, 12, 15 minutos, para facilitar o acesso dos ouvintes, dos nossos assinantes, a esse material. academiajudaica.com. Você que é pai, você que é avô, e o teu filho chega de uma escola que não é uma escola judaica e ele foi acusado de sionista, isso, aquilo, eu acho que seria bom, pelo menos, você saber por que você está sendo perseguido. Seria bom você entender e não simplesmente achar que é injusto ou que isso simplesmente caiu do céu. Mário, mais alguma coisa que você gostaria que a gente soubesse? É importante saber que a qualidade do conteúdo é de primeiro padrão mundial, top. A gente procura livros, autores de livros recentes, que têm publicações de impacto, de peso, contactar esses autores, trazê-los para darem aulas na academia sobre os seus livros, e quando eles são de fora do Brasil, a gente faz o investimento da tradução, da transliteração, colocando legendas e sempre trazendo eles para um bate-papo oportuno também ao longo do tempo. E agora a gente vai começar também a lançar, a partir de abril, o nosso podcast e as nossas parcerias com as instituições judaicas estão evoluindo. Nós temos projetos com as escolas judaicas, temos projetos com comunidades pequenas do interior do Brasil, que é onde era muito difícil acessar conteúdo judaico, e agora com a academia isso está aberto e disponível para todo mundo. Bom, olha, é curto, é fácil, não é caro, é super acessível, é muito interessante. Eu acho que vocês deviam todos dar uma olhada. Eu sou um entusiasta da Academia Judaica. Mário, muito obrigado pelos esclarecimentos. O Mosaico volta já já. Obrigado, Rony. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar com certeza maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco.
Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Sinto o cheiro de delícias no ar. Fique agora com uma receita de Pêssar na cozinha da Ida Shemami. Chefe Breno, é com você. Olá, Ida Shemami! O Pêssar chegando aí e a gente precisa se preocupar com todos os detalhes do Pêssar, que são inúmeros. Então, talvez a refeição mais brilhante do calendário judaico é o Seder e as comidas que a gente serve lá, o gefilte fish, o yur, o knedlach e por aí vai, não é? E eu fui pesquisar, achei uma deliciosa sobremesa italiana. Então, hoje é dia de pizzarelli na cozinha da Ida Shemami. O que não é uma pizzarelli? Pizzarelli é uma pequena pizza e é o que nós vamos fazer. Eu tenho duas matzot aqui. Eu vou parti-las ao meio e vou pôr na água morna que eu tenho aqui, para elas darem uma amolecidinha, tá? Aqui nós vamos pôr uva passa, que eu reidratei no conhaque. Olha que chique. E vamos pôr, e vou falar mais. Vamos pôr a uva passa e o conhaque. Casca de limão ralado. Estapum. 2 ovinhos. A gente abre de fora para ver se a galinha não aprontou com a gente. Agora a gente vai esperar isso daqui amolecer mais um pouquinho para eu poder trabalhar essa massa aqui. Enquanto a matzá amolece, nós vamos fazer o molho também. O molho vai levar mel, limão e posteriormente essas nozes aqui. Eu vou pôr um pouquinho de água, o limão e o mel. Isso aqui já vai ferver, vai chegar no ponto onde a gente quer. Vamos escorrer. Escorre, escorre, escorre. Vamos pôr aqui. Eu vou dar umas amassadas nela, só para dar liga. Não precisa, mas só para fazer graça. E vamos misturar. Mistura, mistura, mistura. Ó, só sobrou o mel e o limão aqui. Nós vamos apagar o fogo. Vamos fazer uns bolinhos. Você vai achatar um pouco, porque eles têm que parecer uma pizza, afinal de contas. Prontinhas. Elas já saem sequinhas, elas não absorvem muito calor, muita gordura, quero dizer. Agora, vamos colocar a caldinha de limão com mel, suavezinha, e jogar um pouco de nozes trituradas. Não só uma sobremesa, mas uma sobremesa do Ishuv da Itália, né? Que é um Ishuv completamente diferente de todos os outros do mundo.
Bete Avon, Hag Pesach Sameach. A gente se vê no próximo Cozinha da Edshemame. Tchau. Vamos descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção C, 4. Um mandamento essencial durante o Seder de Pessar é beber 4 copos de vinho. O primeiro é no Kiddush e o último logo após o Salmo 136. E aí, acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Cada um dos copos tem um significado especial. Eles são baseados em 4 verbos. Deus nos tirou da terra do Egito, Deus nos tomou para ser seu povo, Deus nos redimiu e Deus nos salvou. São os 4 verbos que serão os 4 copos nos diferentes momentos do Seder. Chegou o momento do Pinata, a música da semana. Hey, יש לך שמש בעיניים, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכאב שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמיץ, והטוב עבור הזה מבקש שתתחיל מבראשית. ונכון שעברנו המון, אבל במקום לספור צרות, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. אני זוכר איך כשנשברנו, פתאום רקדנו במטבח, ואיך מבעד לסדקים האמנו שהכל מושכח. עצמנו עיניים לראות את החיים, צעקנו שיר בלחש שבקע תרקים. מותר לנו לשמוח ומותר לנו לבטוח, כי כל רצון טוב תמיד נרשם בעננים. ואיך לא, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת לשמיים תודה. Na próxima sexta, acenda as velas às 17h30. O Kabbalat Shabbat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Hag Pesach Sameach. Shalom, Mosaico!